Continuando então o menu de processamento, saber então o que é um mute. Mute é o silenciador do SoundForge. Se você selecionar qualquer pedaço e aplicar o mute, o silenciador, ele vai cortar e vai trazer o silêncio zero para aquele pedaço. Vamos voltar? Se você não selecionar nenhum lugar e aplicar, ele vai, como tudo no SoundForge, trabalhar com o arquivo de áudio inteirinho. Ok? Normalize, que é bastante usado, serve para você pegar o pico mais alto dessa onda de áudio, tomar ele como referência, e pegar todo o arquivo e aumentá-lo até onde não ocasione uma distorção, uma clipagem. Certo? E aqui tem várias opções. Se você usar aqui o peak level, o nível de pico máximo dessa onda, ele vai fazer o quê? Baseado nesse pico máximo, ele vai aumentar todo o resto desse arquivo de áudio de uma maneira que atinja um volume maior sem distorcer. Caso você use a segunda opção, você pode adicionar um peso, uma certa potência, um loudness a esse arquivo. E aí tem uma série de outros ajustes, ok? Se você quiser aplicar a mesma normalização para vários arquivos, como é que você faz isso? Você vai aqui em Scan Levels, escanear os níveis, vão aparecer essas informações de pico e de RMS. Se você quiser aplicar essa mesma normalização em vários arquivos, é só você clicar aqui. Usar esse escaneamento, esse nível de escaneamento para todos os outros. Então você mantendo isso aqui apertado e abrindo vários arquivos de áudio, você vai conseguir normalizá-los de uma forma igual. Ok? Tem umas opções também já prontas de preset que você pode usar tanto para voz, música, ou se você realmente quiser adicionar peso a esse arquivo que você está mexendo. A parte de ataque também dessa normalização e volume de saída, ok? E também temos opções com relação se alguma clipagem ocorrer. Se uma clipagem ocorrer, você pode comprimir nessa primeira opção, normalizar a 0 dB, ignorar e dar aquela clipagem mesmo, ou então parar o processamento e vir uma mensagem, olha, está ocorrendo uma clipagem, né? Explicando para você o que está acontecendo. Vamos dar um preview então? Tecnologia digital, tecnologia digital, tecnologia digital, tecnologia digital. Então o Normalize vai servir para isso. Quando você tem um arquivo que geralmente está com volume baixo, ou então quando você precisa trazer vários arquivos para um mesmo volume, é usado então o Normalize. É interessante você escanear os níveis da seleção ou de todo o arquivo de áudio na sua extensão antes de fazer essa normalização. Tá? Isso vai trazer uma normalização mais correta a esse arquivo. Senão ele vai pegar o valor de pico genérico e vai aumentar todo mundo até um momento que não cause nenhuma clipagem, nenhuma distorção. Ok? Pan Expand serve para você gerenciar entre os arquivos esquerdo e direito desse áudio estéreo, como é que você quer que esse arquivo se comporte. Tá? Então, no caso aqui, vamos fazer da esquerda para a direita. Tecnologia digital, tecnologia digital. Ok. Existem também algumas opções prontas. E na parte de processamento, ele vai preservar o estéreo normal, o estéreo original, ou ele vai mixar esses canais antes de fazer esse balanço, ok? Aqui ele vai dar uma expansão em estéreo, caso não haja. E na última, ele vai simular uma gravação estéreo. Ok? É uma simulação onde ele usa um microfone próximo à fonte de áudio e outro um pouquinho mais distante para fazer com que simular uma aplicação estéreo. Resample vai funcionar para você trazer arquivos de amostragens diferentes, por exemplo, 44 e 100, que é do CD, para uma amostragem menor ou maior. Tá? O interessante a saber aqui é que
trazer arquivos de uma amostragem 22, 11 para essa qualidade, até vai funcionar. Só que mesmo esse arquivo nessa qualidade, ele vai ter as limitações do arquivo original. Ok? Não dá para ter aquela qualidade, mesmo ressampleando esse arquivo para uma amostragem maior. E de maior para menor, com certeza ele vai adquirir um ruído. Então é interessante você mexer nas opções de anti-alias filter e fazer os testes necessários para ver se está de acordo com aquilo que você está querendo. Por exemplo, vamos trazer para 11 esse arquivo. Tecnologia digital. Ele já veio já com... Tecnologia digital. Ó, sem o anti-alias, parece que ele já adquiriu um pouquinho mais de agudo. Com o anti-alias, ele está um pouquinho mais grave. Vamos ver? Tecnologia digital. Tecnologia digital. Quer dizer, aparecem uns agudos. Então, quando você estiver gerenciando, transformando, resampleando esses arquivos, é interessante você fazer umas experiências de interpolação e de anti-alias para você ver qual o melhor resultado antes de fazer essa conversão, ok? Reverse, ele é um efeito parecido com aquela antigo gravador de rolo, antiga fita quando você invertia, quando você jogava esse arquivo de trás para frente. Vamos ver? Quer dizer, não tem segredo. Smooth, Enhance, seria para você conseguir adicionar mais brilho ou suavizar alguns brilhos da onda. De repente, tem frequências agudas estão sobrando dentro desse arquivo de áudio, você pode dar um smooth. Caso seja uma coisa assim, meio sem brilho, é um efeito diferente do equalizador, que só você experimentando mesmo. Tecnologia digital. 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 Deu para perceber como é que funciona. Ok? Time Stretch é importantíssimo. É um compressor de tempo. Então ele vai pegar aquele arquivo, por exemplo, que tem 30 segundos ou 32 segundos. Você tem um spot comercial que está com 31 segundos. Precisa reduzi-lo para 30. É essa ferramenta que você vai usar. Ok? Sony Time Stretch. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aquilo e vai comprimir ou expandir sem mudar a tonalidade, que é importantíssimo. Ok? Como é que ele é usado então? Então você, por exemplo, eu vou diminuindo aqui o tempo e a porcentagem aqui do arquivo que era 100% vai diminuindo. Tecnologia digital. Tecnologia digital. Tecnologia digital. Tecnologia digital. Então a gente pode observar, dependendo do arquivo que você estiver trabalhando, existem uns drops, uns erros na hora que você comprime esse arquivo. É lógico que tudo tem um limite aqui. Só que para você evitar esses erros, esse defeito no áudio, você tem várias opções aqui. Tá? E cada uma vai ser aplicada dependendo do arquivo que você está usando. No caso, estou usando uma locução. Tecnologia digital. Tecnologia digital. Tecnologia digital. Já consegui um resultado melhor. Então, dependendo da compressão que você estiver usando, compressão ou expansão de tempo, você tem que ir atrás de todas as opções aqui de modo para poder chegar num resultado melhor na parte de compressão. Com relação à compressão não tem segredo. Ou aqui você aumenta o tempo dessa onda e aqui você vai diminuir. E através do preview e do modo você vai chegar a um resultado que fica interessante sem distorcer tanto nessa compressão. Ok? E volume, finalmente, é um dos mais usados no SoundForge, que vai simplesmente aumentar ou diminuir o volume daquela seleção que você fez ou de todo o arquivo. Eu quero aumentar um pouquinho o arquivo, vou colocar aqui 127%. Ok? Não preview. Tecnologia digital. Tecnologia digital. Ok. Importante salientar que no teclado, nas setas para cima e para baixo, selecionando aqui o volume e apertando nas setinhas para cima e para baixo, você consegue uma regulagem mais precisa do volume que você quer. Às vezes você mexe com o mouse e não consegue chegar a um valor que você queria. Através das setas aqui do teclado, para cima e para baixo, você consegue, selecionando esse botão, selecionar o volume exato que você quer. Ok?
Esse é o menu de processamento do SoundForge.